de geometria sagrada que se chama Merkaba. E por que o Merkaba? Porque ele está intimamente relacionado com o corpo de luz cristalino que eu havia comentado na aula anterior. Ativar, então, o corpo de luz é um passo importantíssimo e o Merkaba vai corroborar para esse processo ficar mais intenso, mais profundo e acelerado. A primeira coisa, então, é, como eu tinha comentado na aula anterior, essa conexão com a alma. Esse é o primeiro passo. Quando estamos daí em conexão com esse núcleo luminoso cada vez mais, ou seja, está relacionado com as aberturas espirituais, com o seu processo íntimo de aprimoramento, e quanto mais isso vai sendo aprimorado, melhorado, trabalhado, mais você está em conexão com a alma. Chegando mais perto desse núcleo enquanto consciência, você naturalmente vai ativando também o seu corpo de luz. E o Merkaba faz parte desse corpo de luz. Vou explicar um pouquinho melhor para que você possa entender com maior facilidade. Então, a ativação desse período, ela é bem importante e ela é uma sequência daquele nosso trabalho anterior, de outros módulos que falamos sobre a geometria sagrada. Merkaba é uma geometria sagrada. E o que é uma geometria sagrada? São todas aquelas formas geométricas cruciais que fazem parte da vida como um todo e que estão presentes em tudo, desde o nosso microcosmos, ou seja, desde lá das nossas primeiras células que vão se formando e que vão formando a flor da vida, até o macrocosmos, o universo. Essas geometrias sagradas estão presentes em toda a natureza e em todo o cosmos. O Merkaba faz parte desse conjunto de geometria sagrada fundamental. Ele está interligado, então, às nossas células, a toda a nossa estrutura atômica. E quando nós ativamos conscientemente este Merkaba, acionamos, então, essa estrutura que tem a ver com o nosso DNA cósmico. Talvez ainda seja muito antecipado falar de DNA cósmico, a gente vai falar disso lá no módulo que tem a ver com o raio azul turquesa, mas como o raio azul turquesa tem a ver com o raio azul que a gente está trabalhando agora, então é bom já trazer essas informações para já ir ficando guardado dentro de você. As geometrias sagradas, elas são importantes porque elas ativam também a nossa mente. Quando a nossa mente começa a observar mais essas estruturas sagradas, ela também vai criando aberturas para que a gente possa entrar. Quando eu falo a gente possa entrar, a nossa consciência possa adentrar em níveis mais sutis, no plano intuicional e acima dele, ou seja, começando a entrar naqueles corpos mais sutis que fazemos parte, que faz parte do nosso ser, que a gente pode chamar como um todo de corpo espiritual. Só que não é só um corpo, são vários corpos, um deles é o corpo de luz que eu havia comentado. Aqui, então, só para você lembrar do cubo de Metatron, que já falamos anteriormente, e que é uma estrutura complexa, onde tem vários, então, várias formas geométricas que fazem parte, então, da geometria sagrada, e aqui dentro você começa a ver também já o Merkaba, que é, então, essa
estrutura que tem um triângulo voltado para cima e outro para baixo, mas não é um triângulo em 2D, nós estamos falando, na verdade, de uma pirâmide voltada uma para cima, uma outra pirâmide voltada para baixo, e essa primeira estrutura, então, ela tem 8 pontas, essa pirâmide voltada para cima, ela está ligada, então, aos nossos aspectos correspondentes ao nosso lado masculino, a nossa conexão com o masculino, e a pirâmide voltada para baixo, a conexão com o feminino. Também podemos dizer, a pirâmide voltada para cima nos conecta com o alto, com o cosmos, com as aberturas das dimensões, com o nosso aspecto multidimensional, e a pirâmide para baixo nos conecta com toda a força da Mãe Terra, com o núcleo cristalino dessa Mãe Terra e com a Terra Gaia de quinta dimensão. Então, veja a importância dessa estrutura sagrada para que a gente possa cada vez mais estarmos conectados a essas questões mais sutis. Aqui nessa imagem tem um canal de luz, veja se você consegue observar. Esse canal de luz é o Antakarana, que nós havíamos comentado já anteriormente. Então, uma das formas de você ativar o Merkaba é justamente você imaginar que está dentro dessa estrutura, certo? Mas primeiro você começa ativando o centro cardíaco, se conectando com a Mãe Terra, então vai levando a sua atenção para o núcleo cristalino da Mãe Terra, imaginando toda a luz subindo da Mãe Terra para todos os chakras, através desse canal de luz, que é o Antakarana, subindo até aqui o chakra coronário, em que você ativa daí a glândula pineal no centro do seu cérebro, essa pequenina glândula que tem a ver, então, está correspondendo ali com o chakra, que é o chakra coronário, no alto da cabeça, importantíssimo. E então, a partir daqui, o Antakarana se estabelece e aí você sobe com ele, rumo, então, às conexões com o núcleo da alma. E depois, para aqueles que já conseguem adentrar mais para frente, mais para cima, vamos colocar como se fosse para cima, que fica mais fácil da nossa mente entender, com o nosso espírito, ou também chamado de mônada. Sei que às vezes pode parecer muita informação, mas é um processo em que aqui no Acenda a Sua Luz a gente está colocando algumas sementes. Então, lógico que quando fazemos os nossos cursos do Cristalline Reiki, os cursos presenciais, tem como a gente ativar com mais propriedade todas essas geometrias sagradas como o Merkaba, que faz parte do processo também dentro do nosso aprimoramento aqui deste trabalho, dessa metodologia. Então, os cursos presenciais fazem parte de tudo isso para que você possa ter a oportunidade também de poder ir mais profundo em tudo isso. Mas o Acenda a Sua Luz, ele serve justamente para que você possa já ir, aos poucos, acendendo algumas sementes aí, e que você possa fazer as suas pesquisas e possa fazer os seus processos interiores, que ajuda muito. Em breve, provavelmente abriremos também para cursos online, para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais. E aqui falando, voltando para essa estrutura do Merkaba, quando você, então, ativa o Antakarana, sente com força aqui, né, o centro cardíaco, então é o momento de ativar essa primeira estrutura que é a estrela de 8 pontas. Então, por que eu falo primeira estrutura? Porque, na verdade, o Merkaba, ele tem muitas pontas. Ele tem 12, 24 e até 36. Mas
nesse momento de primeira ativação, ativar essa primeira estrutura é importantíssimo e fundamental. Depois, com o tempo, você vai visualizando mais estruturas, mais pontas, que eu quero dizer. Agora, essa estrutura básica já está de bom tamanho. Então, essa pirâmide que está voltada para cima, ela gira para a direita, sentido horário. E a pirâmide que está para baixo é no sentido anti-horário, no sentido da esquerda. E você vai visualizar essa estrutura se movimentando cada vez mais, emitindo luz, e o Merkaba, como ele está conectado também com as nossas células, com os nossos átomos, imaginando fios de luz que vão nos conectando com toda essa estrutura. Porque, na verdade, o Merkaba é a nossa nave. Então, assim, o corpo de luz está sendo preparado, certo? O corpo de luz vai entrar nessa nave. Vamos colocar dessa forma que fica mais fácil de a gente ir entendendo. Porque o Merkaba é um veículo de luz do corpo de luz. Eles estão interligados intimamente. Ativar um é ativar o outro também. Ativar o Merkaba é acelerar o processo também do corpo de luz. Quando os dois estão totalmente ativados, a sua luz, então, todos os aspectos seus de ligação, de integração com o espírito, com a sua alma, com todas as questões mais sutis do seu ser, estarão todos interligados. Esse é o nosso processo de ascensão. Então, aqui é para deixar sementes, como eu sempre falo. São sementes de luz para você aproveitar, para você ir já se conectando cada vez mais. E também nas nossas meditações, que em breve também vou lançar uma meditação de conexão com o Merkaba, de ativação do Merkaba. Então, queridos, logo, logo a gente se vê na nossa mentoria em grupo do Acenda a Sua Luz. Vai ser um prazer a gente poder trocar muitas ideias. Espero que essas aulas tenham ajudado você aí no seu processo de aprimoramento, de autodesenvolvimento. É sempre uma alegria poder sempre compartilhar essas informações. Então, agradeço muito por você estar aqui comigo. Aqui nós finalizamos essa primeira etapa. Gratidão, amor e luz. Até breve, queridos. Um grande abraço carinhoso. Até lá.